Iniciando aqui então mais um estudo do nosso Livro dos Espíritos, livro segundo, Mundo Espírito dos Espíritos, capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. O item agora é o número 8, Influência dos Espíritos sobre os acontecimentos da vida. Nós iniciaremos aqui na questão 525, preparando tudo aqui para nós. Vamos lá. Temos aqui agora, Kardec ele procura, através desse item, explorar um pouco mais os limites da ação dos espíritos aqui no mundo físico. Nós veremos aqui na questão 525, Kardec pergunta o seguinte: os espíritos exercem influência sobre os acontecimentos da vida? Os espíritos então respondem aquilo que aparentemente ele já sabia, né? Seguramente, pois que te aconselham. Então a resposta veio dentro daquele mundo sutil, né? Do pensamento, das sugestões, das intuições, das induções, né? A que somos submetidos. Mas ele então, não satisfeito com essa resposta, porque esse não foi o objeto de interesse dele, ele fez a 525A. Exercem essa influência de outra maneira, além dos pensamentos que sugerem? Ou seja, têm uma ação direta sobre a realização das coisas? Então aí ele começa agora a entrar objetivamente. Aí os espíritos respondem sim, mas não agem nunca fora das leis naturais. E ele então faz um comentário aqui. Pensamos erradamente que a ação dos espíritos só deve manifestar-se por fenômenos extraordinários. Desejaríamos que viessem em nosso auxílio através de milagres, e sempre os representantes armados de uma varinha mágica. Mas assim não é. E eis porque a sua intervenção nos parece oculta, e o que se faz pelo seu concurso nos parece inteiramente natural. Assim, por exemplo, eles provocarão o encontro de duas pessoas, o que parece dar-se por acaso. Inspirarão a alguém o pensamento de passar por tal lugar. Chamarão sua atenção para determinado ponto, se isso pode conduzir ao resultado que desejam. De tal maneira que o homem, não julgando seguir senão seus próprios impulsos, conserva sempre o seu livre-arbítrio. Olá, Maria, bom dia. Então, aqui inicialmente, o que nós vemos nessa resposta é uma sugestão que os espíritos trazem para nós para participarmos de algum evento que acontece no nosso mundo natural. Por exemplo, no caso de encontro entre pessoas, são então ali induzidos, né? Nós já falamos inclusive sobre a afeição de pessoas e tudo mais, e nós vimos que existe ali uma força de atração nessas pessoas que faz com que elas se aproximem. Então, no caso, espíritos que se programam numa nova encarnação para uma relação mais próxima, esses espíritos então acabam sendo atraídos uns pelos outros por forças que nós desconhecemos para firmarem esse encontro. É o caso, por exemplo, que acontece nos casamentos. Duas pessoas, muitas vezes vivendo em lugares completamente diferentes, se reencontram. Para nós, é aquele acaso, e nós vemos então que o acaso sim, acontece, duas pessoas que têm aquele interesse por determinado ponto e tudo mais, acabam tendo ali as suas afinidades, desenvolvem sentimentos, e muito bem, acabam se relacionando na condição de amigos, na condição de inimigos, na condição de amantes, enfim, acabam ali tendo as suas relações. Mas nós lembramos também, né, como até a própria Joana de Ângeles fala bastante sobre isso, assim como Emmanuel também fala que as relações matrimoniais são formas dos espíritos então resgatarem débitos do passado. E aí então a gente fica se perguntando como podem então dois espíritos aqui nesse mundo vivendo situações extremamente completamente diferentes, de repente se encontram, se casam, constituem famílias. Então existe ali essa força de atração, e da mesma forma também, como nós vemos aqui, os próprios espíritos também podem interferir nesse processo, fazendo com que elas se aproximem, trazendo ali então sugestões
para que elas frequentem um ambiente, para que elas observem determinado ponto que chame atenção, e vão ali utilizando os seus recursos. Mas ainda assim, o que nós vemos aqui a respeito da intervenção dos espíritos aqui no nosso mundo corpóreo, o que Kardec apresentou para nós foi ainda assim influências no nosso pensamento, no nosso modo de pensar, sem tirar aqui o nosso livre-arbítrio, como ele chama atenção aqui na parte final. Mais uma vez ele diz para nós então, eis porque a sua intervenção nos parece oculta, o que se faz pelo concurso, pelo seu concurso nos parece inteiramente natural. Assim, por exemplo, eles provocarão o encontro de duas pessoas, o que parece dar-se por acaso. Inspirarão alguém o pensamento de passar por tal lugar, chamarão sua atenção para determinado ponto, se isso pode conduzir ao resultado que desejam, de tal maneira que o homem, não julgando seguir senão os seus próprios impulsos, conserva sempre o seu livre-arbítrio. Então, ele acredita, nesse caso, que segue ali o impulso, né? Como, por exemplo, a gente pode, dos tantos e tantos casos que nós encontramos, né, alguém, por exemplo, prestes a cometer um suicídio. E aí, por acaso, o indivíduo passa ali do lado, conversa com aquela pessoa, e a pessoa, então, acaba sendo demovida daquele objetivo, daquele desejo. E aí, então, a gente pensa, poxa, que sorte que eu passei por aqui e te encontrei. Ou então encontramos alguém ferido, encontramos alguém precisando ali de algum tipo de auxílio. Então nós temos ali a influência dos espíritos. Mas ainda assim, Kardec continua trazendo para nós mais questões para aprofundar, porque ele quer saber aqui, na verdade, nessa questão, se os espíritos podem interferir materialmente no nosso mundo. E aí então nós vemos ali a movimentação de objetos. Nós já tivemos casos, inclusive descritos na Revista Espírita, o caso de uma jovem que trabalhava, né, como doméstica na casa de uma família, e aí então aquela casa era constantemente atingida por pedras. Inclusive uma das pedras atingindo essa moça no peito dela, uma pedra entrou pela janela, bateu no peito dela, no tórax, e ela acabou então desmaiando e tudo mais. E aí então, pesquisando, né, a polícia foi acionada para saber quem eram os baderneiros que faziam isso, e aí então foi constatado que aquela jovem era ali o centro daquele fenômeno que espíritos então provocavam o lançamento daqueles objetos em direção à casa. Então, o que nós vemos ali? Se é possível, como acontece nos casos inclusive de casas assombradas, que nós já vimos também lá no livro dos médiuns, e tantas histórias que vão sendo contadas, se os espíritos podem fazer isso apenas por uma brincadeira, apenas para trazer ali um medo, gerar um medo a partir daqueles eventos, por que os espíritos não poderiam então provocar eventos para interferir na nossa vida de alguma forma? Tirar, né, nos tirar determinada condição, mudar a nossa caminhada, provocar ali um evento contra nós, né? Bom dia, Dudu. Inclusive, nós temos um caso que foi estudado, que eu procurei rapidamente aqui, quando me lembrei, já estava com a sala aberta, não deu tempo de fazer a devida pesquisa, mas teve a Dona Ivone, nos livros que nós estudamos sobre ela, que ela contava, que ela disse que ela levou um empurrão na porta da casa dela, caiu e quebrou o braço. Eu procurei esse trecho aqui, mas eu não encontrei. Se vocês por acaso encontrarem qual é o livro aí, me falem que eu pesquiso aqui, que eu abro o livro rapidinho e procuro. Mas ela contou sobre isso. Então nós vemos assim que os espíritos, de alguma forma, podem nos atingir fisicamente e materialmente. Então é isso que Kardec está querendo saber. Quais os limites que os espíritos têm para interferir aqui no nosso mundo corpóreo. Na questão 526, ele coloca então aqui de novo mais uma. Deixa eu só ver uma coisa rapidinho aqui. 526. Tendo os espíritos ação sobre a matéria, podem provocar certos efeitos com o fim de produzir um acontecimento? Então a gente vê que ele está ali insistindo porque é isso que ele quer saber. Por exemplo, um homem deve perecer. Sobe então a uma escada, esta se quebra e ele morre. Foram os espíritos que fizeram quebrar a escada para que se cumpra o destino desse homem? A resposta: é bem verdade que os espíritos têm influência sobre a matéria, mas para o cumprimento das leis da natureza e não para as derrogar.
fazendo surgir em determinado ponto um acontecimento inesperado e contrário a essas leis. No exemplo que citas, a escada se quebra porque está acarunchada e não era bastante forte para suportar o peso do homem. Se estivesse no destino desse homem morrer dessa maneira, eles lhe inspirariam o pensamento de subir na escada, que deveria quebrar-se com o seu peso, e sua morte se daria por um motivo natural, sem necessidade de milagre para isso. Então aqui o que nós vimos é que os espíritos podem sim atuar aqui no mundo físico sem derrogar as leis da natureza. Então nós começamos pelas leis naturais, no que diz respeito ali aos fluidos, a ação dos espíritos a partir desses fluidos interferindo na matéria. Então eles podem atuar fisicamente. Mas aqui nós temos também, além das leis naturais, que explicam de que forma que esses espíritos agem, de que forma que os fluidos podem também agir sobre os objetos aqui do nosso mundo material, nós temos que entender também sobre as leis morais que dizem respeito a isso. Porque o espírito não pode simplesmente interferir na nossa vida atrapalhando a nossa trajetória, influenciando negativamente, nos impedindo de cumprir aquilo que está programado para todos nós. A Marião lembrou, né? Chico Xavier contava que também foi empurrado e caiu, e que Emmanuel diz, agradeça, Chico, e não reclame. Né? A mesma coisa também que nós encontramos então, né, com outra personagem aqui do nosso mundo espírita. Né? Então o que é colocado para nós leis da natureza, os espíritos não podem derrugar. Então, fazendo surgir determinado ponto de acontecimento inesperado e contrário a essas leis. Né? Então aqui o Kardec colocou para nós, os espíritos colocaram, né, trouxeram a resposta baseados naquilo que Kardec apresentou, um homem que morre porque caiu da escada. E a pergunta é, né, esse homem morreu simplesmente porque foi um acaso, ou os eventos foram então ali programados para que ele desencarnasse daquela forma, ou os espíritos interferiram? Aqui então, como foi colocado na questão 525, voltando aqui na colocação de Kardec, provocarão o encontro de duas pessoas, inspirarão a alguém o pensamento de passar por tal lugar, chamarão atenção para determinado ponto. Então, quer dizer, todos esses tipos de influências acabam fazendo com que nós sigamos por esse ou por aquele caminho, que algo vai acontecer. Mais uma vez ele coloca um outro exemplo para nós, porque parece que ele não ficou satisfeito. Tomemos outro exemplo, no qual não intervenha o estado natural da matéria. Porque primeiro ele perguntou, eles interferem? Mentalmente sim. Tá, ele subiu na escada, a escada já estava podre. Aí ele insiste então, nesse caso a escada está normal. Um homem deve morrer de raio. Esconde-se debaixo de uma árvore, o raio estala e ele morre. Os espíritos poderiam ter provocado o raio dirigindo-o sobre ele? A resposta é ainda a mesma coisa. O raio explodiu sobre aquela árvore e naquele momento porque o fato estava nas leis da natureza. Não foi dirigido para a árvore porque o homem lá se encontrava, mas ao homem foi dada a inspiração de se refugiar numa árvore, sobre a qual ele deveria explodir. A árvore não seria menos atingida se o homem estivesse ou não sobre ela. Quer dizer, o raio cairia sobre a árvore, independente do homem estar lá ou não. Aproveitando então o evento que foi providencial para cumprir aquilo que era programado, o homem então foi induzido a se esconder embaixo daquela árvore. E aí então nós vemos várias situações que acontecem aqui na nossa vida, né? Uma bala perdida, por exemplo, que acontece no nosso dia a dia, acidentes de carro, o indivíduo que desencarna fazendo parte ali de uma grande tragédia. Aí nós encontramos também não apenas a indução, mas o próprio indivíduo sendo atraído por forças que nós desconhecemos, daquele magnetismo natural, que ele quer estar naquele lugar, precisa estar naquele lugar naquele momento. E aí então o evento acontece. Como nós vemos, né, no caso de incêndios, no caso de prédios que demolem, aviões que caem, que o indivíduo tem que pegar avião naquele momento.
Então, quer dizer, são eventos que vão acontecendo que para nós a explicação acaba ficando incompleta porque nós queremos uma resposta precisa e objetiva, mas aí nós não compreendemos aquilo que se dá nos bastidores. Na questão 526, na anterior que nós vimos aqui agora, a gente vai recorrer aqui a um texto de Hamed que eu achei bem interessante, porque ele vai trazer para nós aqui uma explicação um pouquinho mais específica sobre determinados eventos. Ele diz assim para nós: ação sobre a matéria. Eu estou lendo aquela relacionada com o homem na escada, né? Deixa eu ver aqui. No homem da escada. Então ele diz assim: os espíritos têm ação sobre a matéria, quando há conveniência. Deus sabe e ensinou aos seus filhos maiores a dominar todas as coisas, e a própria matéria é obediente aos seus comandos. No caso dos vulcões, as erupções dos mesmos são acionadas pelos espíritos da natureza, que compreendem essa ciência na sua profundidade. A erupção é uma descarga da pressão intraterrena do grande calor do núcleo, de onde a pressão faz sair as lavas incandescentes, por vezes fazendo alguns estragos, como se pode constatar na história de Herculano e Pompeia, na Itália, onde pereceram mais de 100.000 pessoas e animais. Ali foram reunidos os que tinham que passar por aquela prova, para que se cumprisse a lei. Nesse caso nós falamos aqui agora de uma lei moral. Santos, bom dia. E os animais deviam a lei? Não, no caso dos animais não eram dívidas, mas meios de fazê-los progredir. Isso acontece sempre, como nos matadouros, nos desastres ou morte causada pelos incêndios nas matas. Em tudo se encontra o comando dos espíritos, como se eles fossem instrumentos da lei, que se cumpre infalivelmente. Há casos, como o da escada, referido por O Livro dos Espíritos, em que os espíritos encarregados desses fatos agem indiretamente, como sendo os senhores do karma, espíritos encarregados de executar a corrigenda. Os próprios espíritas, que têm mais recursos de saberem mais que outros religiosos sobre a vida, devem estudar mais, para melhor compreenderem o cumprimento das leis de Deus. Em certos casos, os espíritos agem diretamente, como no caso do vulcão. Em outro, indiretamente, como no exemplo da escada. Por esses exemplos, pode deduzir outras ocorrências que são infinitas. As convulsões geológicas da Terra, desde eras remotas, são acionadas pelos agentes do karma, ou seja, espíritos encarregados de tal execução. Com a evolução da humanidade, esses acontecimentos vão se aliviando de sorte a desaparecer por completo e estabelecer o reino de Deus no mundo em que habita. Quanto mais atrasada a humanidade, mais bruscos os fenômenos. Os espíritos evoluídos têm plena ação sobre a matéria, porque para isso foram treinados no mundo espiritual pelos engenheiros siderais. Em todos os acontecimentos em favor do cumprimento da lei, quando os homens passam por certas penas, certamente que os espíritos encarregados de tais fenômenos estão operando direta ou indiretamente, porque somente eles entendem o que deve ser. Mas é bom que se conheça o valor de um justo, como se refere à Bíblia Sagrada. No caso de Sodoma e Gomorra, os anjos pediram à família de Ló para sair da cidade, que iria ser destruída por eles. Acrescentaram mais oxigênio ao ar e a cidade pegou fogo sob a ação dos pensamentos inferiores, que eram em demasia. Do atrito dos elementos surgiu fogo para cumprir as leis e a população passar pela prova que ela mesma criara. As paixões ali, naquelas cidades, passaram dos limites e a prova chegou para a população, ficando livre o justo pela justiça de Deus. Se te queres livrar ou aliviar o peso que carregas nos ombros, por faltas cometidas, procura o amor, mas não ames somente os que te amam, porém da maneira ensinada pelo Evangelho. Eila, se amais aos que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os ímpios amam aos que os amam. Aqui uma passagem de Lucas. E finaliza aqui Miramês. Se o amor cobre a multidão de pecados,
certamente que ele alivia o nosso fardo e faz leve o jugo da lei. A matéria tem vida, mas é dirigida pelas inteligências agentes de Deus. Então aqui, né, o que eu quis ler para vocês aqui nesse início, que eu achei bastante interessante, foi exatamente essa explicação a respeito dos fenômenos naturais, como é o caso do vulcão, e as pessoas que sofrem as consequências desse fenômeno. E aí nós temos, né, tsunamis, nós tivemos recentemente muitos incêndios, tivemos também tsunami que aconteceu recentemente, tivemos terremotos que aconteceram recentemente, acidentes gerais assim nos nossos equipamentos, né, no caso de trens, aviões, carros que acontecem o tempo todo. Então, são eventos que vão acontecendo que a gente fica tentando compreender de que forma que a lei natural se cumpre. O indivíduo que desencarna daquela forma, nós tivemos, por exemplo, no avião da Chapecoense, que caiu há pouco tempo, e tantas pessoas desencarnaram, né, a maioria desencarnou, e a gente fica se perguntando, mas e aquele que estava no avião e não desencarnou? Como isso se deu? Ele não desencarnou porque ele estava sentado na parte de trás do avião. Mas o que fez com que ele sentasse na parte de trás do avião e os outros se sentassem na frente? Então é claro que a gente vai levantando essas dúvidas para tentar entender como isso acontece, porque existe uma programação para a desencarnação e existem também esses agentes que trabalham para que essas leis se cumpram. Então a gente sempre fica, né, instigado por essa curiosidade para tentar entender de que forma que essa lei acaba atuando. Aí, obviamente, na nossa condição, não apenas pelas limitações que nós já trazemos aqui no nosso grau de evolução, né, que está ainda aquém da compreensão de toda essa trama que é criada em torno das necessidades de um espírito, como também o fato de nós estarmos ainda encarnados. E aí então tudo fica no campo da especulação. Se nós estivéssemos desencarnados, né, como a gente vê bastante nas pesquisas que André Luiz faz nas suas obras, nós vemos ali que ele vai então perguntando, conhecendo a história de cada espírito, conhecendo as circunstâncias da sua existência, de que forma que ele vai desencarnar, enfim, aí ele tem mais detalhes. Então para nós acaba ficando numa condição bastante limitada, por esses dois motivos, a nossa própria condição evolutiva e o fato de estarmos aqui no plano físico sem conseguirmos ver os bastidores desses eventos. Mais uma vez aqui é colocado para nós, questão 528. Um homem mal intencionado dispara um tiro contra o outro, mas o projétil passa apenas de raspão sem o atingir. Um espírito benfazejo pode ter desviado o tiro? Se o indivíduo não deve ser atingido, o espírito malfazejo lhe inspira o pensamento de se desviar, ou ainda poderá ofuscar o seu inimigo de maneira a lhe perturbar a pontaria, porque o projétil, uma vez lançado, segue a linha da sua trajetória. Então nós temos desde aquele que vivencia aquela situação de tensão, numa tentativa de assalto, numa discussão, alguma coisa assim. Ele recebe a proteção, ao mesmo tempo que aquele que vai dar o tiro recebe a influência negativa, já que o seu gesto denota ali a sua inferioridade e, portanto, também mostra todas as companhias espirituais que ele pode ter. Então nós acabamos tendo ali um conflito, né, de interesses ali entre os espíritos e da mesma forma também dos encarnados. Um quer sobreviver e o outro quer fazer com que o outro não sobreviva. Então nós temos ali todas as situações que vão envolvendo, desde a programação que está ali, a programação reencarnatória, até a própria exposição do indivíduo a determinados eventos. Quantas vezes nós temos aí desencarnações precoces que acontecem simplesmente porque os indivíduos criam situações que para ele acaba sendo inevitável a desencarnação. Nós já falamos assim que se o indivíduo tem ali a liberdade de optar, por exemplo, pelo autoextermínio, que é o suicídio, ele pode também se colocar, se expor a determinada situação que ele vai sofrer as consequências. É o caso, por exemplo, está havendo ali um tiroteio num determinado lugar, o indivíduo fala assim, não é minha hora de morrer, então eu vou passar caminhando tranquilamente que as balas não vão me atingir. Ou então ele está numa festa, ele acaba se embriagando e ele diz assim, não, tranquilamente, não é minha hora de morrer, então eu vou dirigir tranquilamente. Esse tipo de pensamento
acaba sendo para nós uma falta de compreensão das leis naturais, mas inclusive o próprio livre-arbítrio, que ele também nos coloca, né, nessas condições de risco, fazendo com que nós soframos as consequências. Então a proteção existe até certo limite, mas o indivíduo não pode evitar aquilo que ele mesmo cria diante das leis naturais. Questão 529. Que se deve pensar das balas encantadas a que se referem algumas lendas e que atingem fatalmente o alvo? Aqui nesse caso é muito mais o que Kardec colocou foi uma situação do cotidiano da época, das lendas, da cultura da época. Ele queria tirar dúvida, os espíritos responderam com simplicidade, né? Pura imaginação. O homem gosta do maravilhoso e não se contenta com as maravilhas da natureza. Então, ali nada de especial para a gente abordar aqui nesse ponto. Na questão 529, porque essa foi a 529, né? Os espíritos que dirigem os acontecimentos da vida podem ser contrariados por espíritos que tenham desejo contrário? É exatamente aquilo que a gente tem, né? Então tem um indivíduo ali que tem ali um obsessor, esse obsessor o induz a cometer um determinado crime, nós vemos ali crimes não faltam, né, na nossa sociedade terrena, e aí então o indivíduo é induzido à prática daquele crime. Mas aí então nós encontramos outros espíritos que são, na verdade, protetores daquele que seria a vítima daquele determinado evento. Quem vai ganhar? A pergunta é, vai ganhar aquele que é mais forte. Se você tem ali um espírito obsessor que se encontra ali plenamente embrutecido, espírito do mal, sangue ruim mesmo, né? Sangue fluídico nesse caso, né? Sangue ruim mesmo e tudo mais, e aí tem um espírito bom, um espírito familiar, que é aquele espírito mais ou menos. Quem vai ganhar nesse caso? Numa visão superficial e imediata, a gente vai dizer que vai ganhar aquele que é mais forte, aquele que tem mais poder naquele momento. Mas aí então a resposta para nós é muito clara. Vai acontecer o que Deus quer que deve acontecer. Se há retardamento ou empecilho por sua vontade. Então nesse caso nós temos ali que na verdade o que se cumpre é exatamente as leis naturais. E não simplesmente a vontade dos indivíduos. Porque se dependesse da vontade, nós viveríamos num verdadeiro caos. Já que nós somos constantemente bombardeados por essas influências, desde as mais positivas até as mais negativas. E aí então, qual que nós cederíamos? Cederemos para aquilo que nós temos tendência. Mas o que de fato vai acontecer? Vai acontecer aquilo que estiver para acontecer dentro das leis naturais. Então não é aquele que é mais forte. Porque se nós temos uma lei natural que traz uma determinação, protegendo aquele que não sofrerá uma injustiça, então não importa a intensidade ou quantos espíritos desejem o contrário, a lei é soberana. E sendo soberana, é inviolável. Mas a gente lembra que as leis, elas não trazem para nós determinações objetivas. Olha, isso vai acontecer nesse dia, nessa hora. A lei diz para nós, por exemplo, que se nós nos expusermos a determinada situação, de acordo com o nosso grau evolutivo, de acordo com as nossas tendências e com as nossas imperfeições, entra dentro dessas leis naturais a lei de causa e efeito. A causa, eu criei uma situação de exposição. O efeito, sofrerei as consequências dessa exposição. Então, mesmo que eu tenha na minha programação que eu vou desencarnar desse jeito, naquele lugar, naquele dia. E aí então, antes disso, eu crio uma situação, as leis naturais vão me colocar, porque inclusive até mesmo essa desencarnação precoce é para mim parte de um aprendizado. No caso do suicídio, por exemplo, dentro das leis naturais, aquele indivíduo tem o livre-arbítrio para agir, inclusive tomando essas próprias decisões, fazendo até mesmo parte do seu projeto evolutivo. Ele tem que resistir àquele desejo de se auto-exterminar, aquele desejo de fugir da sua vida, de fugir daquela situação. Então, na verdade, poxa vida, mas na programação dele estava tal coisa, mas ele então acabou antecipando. Sem essa antecipação, estava dentro dessas leis naturais. Porque, na verdade, ela traz para nós ali um conjunto de fatores que vão nos ajudar na nossa evolução. Agora, por exemplo, eu posso me auto-exterminar, eu tenho livre-arbítrio, mas eu quero cometer ali um assassinato para exterminar a vida de alguém. Mas aquela pessoa não é para desencarnar agora.
e ela também não se expôs a nenhuma situação. Então, obviamente, né, todos os fatores vão me levar, fatores que nós desconhecemos, porque dentro dessa nossa visão limitada, nós temos essa ideia de que o meu livre-arbítrio é soberano. Então só acontecem as coisas que eu quero. Se eu quiser provocar o mal contra uma pessoa, eu faço. Essa é a ideia que nós temos. Mas aí então, quando a gente volta lá para a questão 459 do segundo item aqui desse nosso livro, os espíritos dizem, né, que nós somos influenciados muito mais do que nós imaginamos. De sorte que são eles, os espíritos, que nos dirigem. Então esse suposto livre-arbítrio soberano que eu acho ter, essa influência se dá de uma forma tão oculta que nós achamos que são os nossos próprios pensamentos. Por isso, então, a gente lembra sempre que as leis naturais, elas trazem para nós ali determinações para grandes eventos, mas os detalhes desses eventos fazem parte desse grande pacote, que pode ou não acontecer dentro de um determinado limite. Questão 530. Aqui a gente vai conseguir então já entrar um pouco mais nessa parte da intervenção dos espíritos no mundo material, né, dentro desse tema fantasmagórico. Os espíritos levianos e brincalhões não podem provocar esses pequenos embaraços que se antepõem aos nossos projetos e transformam as nossas previsões? Em uma palavra, são eles os autores do que vulgarmente chamamos de pequenas misérias da vida? A resposta: eles se comprazem nessas traquinices, que são provas para nós destinadas a exercitar a vossa paciência, mas se cansam quando veem que nada a conhecem. Entretanto, não seria justo nem exato responsabilizá-los por todas as vossas frustrações, das quais vós sois os principais autores, pelo vosso estouvamento. Convence-te, pois, de que se a tua baixela se quebra, a tigela, né, é antes em virtude do teu descuido do que por culpa dos espíritos. Então, quer dizer, é antes muito mais pelo nosso descuido do que pela ação deles, mas essa ação acontece, nós sabemos disso. Então, temos aqui nesse caso, né, pensar que os espíritos são responsáveis pelas dificuldades que nós enfrentamos. Essa questão aqui, ela traz para nós uma situação bastante curiosa, porque muitas pessoas, mas muitas pessoas mesmo, atribuem aos espíritos a responsabilidades pelas suas desgraças. Então nós encontramos, por exemplo, dentro do meio espírita, nós encontramos na Umbanda, nós encontramos na religião católica, na religião evangélica, pessoas que dizem assim: olha, tem algum encosto, tem um espírito mau, tem o inimigo, como chamam, né? Esses espíritos que são rotulados como demônios, são esses espíritos que estão interferindo na minha vida, eu não consigo emprego por causa deles, eu preciso abrir meus caminhos, tem uma energia negativa. Quantas vezes nós encontramos isso? Então, sim, de acordo com a relação que nós temos com o mundo espiritual, pode haver essas influências negativas. Mas muito mais do que isso, como os espíritos lembram aqui, e Kardec reforça isso lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que as aflições, a grande maioria das aflições, fazem parte das escolhas que nós fizemos agora. Outras aflições vêm do passado, não apenas em termos de programação, mas em termos de relações também. Aqueles espíritos que são obsessores vão interferir na nossa vida, vão interferir na nossa saúde física, na saúde mental, na nossa vida social. E aí sim, nesses casos, esses espíritos são responsáveis, mas pelo fato de nós termos relações com eles. Agora, quando nós falamos: nossa, eu estou desempregado há 1 ano e eu não sei o que acontece, tem espírito travando o meu caminho. Nós vivemos num país de desempregados, o indivíduo não tem qualificação, ele viveu durante muito tempo sem se precaver dessa situação. Como é que ele pode responsabilizar os espíritos por tudo isso? André colocou: esse pacote é muito complicado para mim, porque nunca sei se a besteira fui eu que fiz ou fui induzida, né? A questão, né, Andréa, é a gente trabalhar a nossa espiritualização e desenvolver os nossos valores. Porque aí então nós vamos sempre fazer aquilo que nós consideramos o certo. Porque muitas vezes nós fazemos o certo
sem entendermos que esse certo não é o certo. Ou seja, né, por exemplo, eu estou ali vivendo a minha vida, eu estou trabalhando e nesse trabalho eu ajo de tal forma. Essa tal forma é a melhor forma de agir? Na minha cabeça, sim. Nós vimos isso, né, agora nesses eventos políticos que nós estamos vivendo, duas correntes ideológicas brigando entre si. Para aqueles que estão de um lado, os outros estão completamente equivocados, mas eles estão convictos, aqueles do outro lado, de que aquilo é certo. Do outro lado, aqueles que estavam certos acham que os outros estão errados. Então, na verdade, qual é a referência que nós temos que ter? A referência do Evangelho, que é para nós ali um manual de conduta moral, que independente do lado em que eu estou, eu vou perceber assim, olha, o certo a fazer é isso. Então, se nós desenvolvemos em nós esses valores e procuramos trabalhar dentro daquilo que é o certo na nossa interpretação, e nós temos sempre que estudar, desenvolver o nosso entendimento, desenvolver o nosso intelecto, fazer ali os estudos que nós fazemos, para poder entender exatamente que aquilo que eu estou fazendo é o mais certo que eu consigo. O resto é deixar, né, que as próprias leis nos conduzam para os seus caminhos. Porque, por mais que eu faça certo muitas vezes, as coisas não dão certo. As coisas não correspondem àquilo que eu quero. Aí, claro que nós temos ali uma programação em que eu tenho provas, eu tenho ali a necessidade do esforço, da superação, porque no passado eu fui negligente. Mas o que importa é que agora eu estou fazendo o que é certo, mesmo diante daquilo que é errado. Então, se nós erramos no passado por falta de conhecimento, hoje nós podemos fazer o certo tendo um pouco mais de compreensão e trabalhar permanentemente por isso. Que esse é o caminho que nós temos que fazer. A Marion colocou aqui, né, fiz um atendimento a uma moça que perguntou, esses espíritos não têm nada a fazer do que ficar comigo? A pergunta é, né, você não tem nada melhor para fazer do que chamar esses espíritos para perto de você? Né, se fosse no caso das influências, né? Mas muita gente leva realmente isso a sério. No nosso atendimento fraterno, no nosso trabalho, são muitas pessoas que por exemplo, né, a gente tem ele fazendo uma estatística daquilo que se apresenta para nós como casos, né? Então, a maioria são conflitos familiares. Segundo, nós temos ali pessoas que trazem conflitos existenciais, dificuldades em suas vidas. Grande parte dessas pessoas que vivem essas dificuldades em suas vidas atribuem aos espíritos essa responsabilidade, sendo espíritas ou não, essas pessoas. Não, porque só pode ter um obsessor na minha vida porque nada dá certo. Eu não consigo namorado, porque eu não consigo trabalho, porque na minha casa está cheio de briga, só pode ter espírito me influenciando. É a primeira questão que coloca, nunca atribuem a si, ou ao grupo do qual fazem parte, a responsabilidade pela criação dessas situações. Cindizinha colocou lá em cima, né? Mas mesmo a gente não tendo esse livre-arbítrio soberano, a gente também não pode interpretar que, pelo fato da espiritualidade dizer que são eles que nos dirigem, que somos mais fantoches. A influência acontece sim, mas tudo dentro de uma afinidade de energias, pensamento e sentimento. É assim? Esse livre-arbítrio que nós temos, né? Olá, professor. Esse livre-arbítrio que nós temos, Cindizinha, e essa influência dos espíritos, a gente tem que lembrar também que as influências chegam para nós de acordo com as afinidades que nós criamos. Então, se eu sou uma pessoa, por exemplo, que vive de uma forma desregrada, desequilibrada, a influência dos espíritos vão alimentar essa tendência junto de mim. Então, por isso, quanto mais equilibrado eu me coloco, quanto mais eu me desenvolvo espiritualmente, essas influências negativas tendem a diminuir, até mesmo a deixar de existir de acordo com o estágio em que eu alcance. Então, eu tenho o livre-arbítrio soberano, sem dúvida nenhuma. Quer dizer, eu acredito ter o soberano, mas as influências vêm de acordo com as tendências, porque se eu não tenho uma tendência negativa, por exemplo, eu tenho ali uma ideologia político-partidária. Aí nessas épocas de eleições, nós temos ali um candidato de um partido que eu não gosto, que eu não compartilho, que eu não concordo, que eu não aceito. Aí vem o espírito e fica, vota nele, eu vou dizer não. Agora, quando eu começo a alimentar valores dentro de mim, que se afinizam com aquele espírito, muitas vezes os espíritos nem precisam sugerir, eu naturalmente vou para lá. Quando nós partimos para a situação da nossa vida comum, eu sou um indivíduo que gosta de balada, gosto de fazer aquelas arruaças, gosto de viver ali, né, aquelas
aquelas ficadas com uma, ficada com a outra, gosto dessa questão da sensualidade. Os espíritos vão me induzir cada vez mais a isso, porque eu mesmo tenho essa tendência, e os espíritos então que compartilham desse mesmo tipo de sensação vão querer me levar cada vez mais profundamente para esse caminho. Então nós vemos que as influências acontecem, mas elas dependem muito da minha tendência. Se eu não tenho tendência para determinada coisa, os espíritos me bombardear. Se eu quebrar, se eu tiver uma resistência não muito forte, eu posso até ceder a isso. Aí eu vou chegar àquele ponto e dizer assim, cara, como é que eu pude fazer isso? Eu acredito que eu tive uma atitude como essa. Me sinto envergonhado, me sinto arrependido, mas eu cedi naquele momento. Vai entender. Você colocou também, né? Se eu alimento pensamentos negativos, vou ser influenciados por espíritos que também pensam negativo. E eles podem até interferir diretamente no meu livre-arbítrio através das suas influências, mas isso se dá porque eu alimento a afinidade com eles. Exatamente, né? Eu estava falando aqui, nem tinha lido o que você escreveu, mas é exatamente aquilo. Então, o que nós percebemos? Que as influências existem. Mas, geralmente, nós cedemos para influências que são muito mais sutis. E nós, claro que na nossa vida cotidiana, nós temos condições de ter uma resistência plena a tudo. Basta que, por exemplo, nós somos estudantes espíritas, nós sabemos que temos que manter o equilíbrio, né? E como nós conversamos nesses dias, nessa época de grande afloramento dos ânimos desse ambiente político, até mesmo os espíritas perdem as estribeiras. Ficam revoltados, ficam indignados por um lado, por outro, e são espíritas. Então, quer dizer, nós somos muito vulneráveis ainda. Então, o que os espíritos não conseguem é fazer com que nós caiamos, né, em situações. Né? Pois é, foi difícil, não foi fácil. Mas por que isso tudo? Porque nós trazemos naturalmente esses ânimos aflorados. Nós temos ainda essa tendência, porque se nós observarmos, nós vemos que essa indignação, por exemplo, que nós estamos tendo individualmente, é uma indignação que sendo criada durante muito tempo, foram anos, vendo todos esses disparates, vendo todos esses abusos. Então a gente vai se indignando, chega uma hora que... Agora, se tem alguma coisa que você não gosta, não adianta, né? Eu torço pro Timão, ontem o Palmeiras perdeu, foi desclassificado. Aí vem o espírito amigo e fala assim, sinta compaixão pelo Palmeiras. Tadinho deles, eles saíram do campeonato, eles foram desclassificados, coitadinhos deles. Aí eu, como bom corintiano, vou olhar para esse espírito amigo e falar assim, poxa, eu não sou para tanto também, né? Eu não sou tão evoluído nesse ponto, né? Então, quer dizer, a gente percebe que nós temos essas dificuldades ainda naturais da nossa vida. Então, os espíritos, obviamente, quando vão nos induzir, nos induzem em pequenas situações que vão gradualmente se aprofundando de acordo com as nossas fraquezas e de acordo com os objetivos que os espíritos têm. Tudo acontece assim, de uma forma muito sutil. Essas agressões muito bruscas, a gente lembra que até mesmo as nossas inimizades, até os inimigos que nós criamos, não são inimigos que surgem de uma hora para outra. São aqueles inimigos que vão convivendo, vão sofrendo, vão alimentando aquele desejo. Daí vem outro e diz assim, né? Vai lá e posta um meme zoando dos palmeirenses pela derrota de ontem. Pois é, aí sim eu digo assim, não, eu não sou tão cruel assim. Aí eu seguro, me controlo, respiro e falo não. Mesmo que o outro coloque o meme quando o meu time perde. Aí nesse caso não adianta um espírito querer me induzir a fazer isso, porque eu não vou fazer. Agora, intimamente, ele vai dizer assim, não, você não pode sentir isso, aí já não consigo. Aí já é diferente. Então a gente vê que são essas influências. De que forma que eu vou influenciar o indivíduo? Eu vou ter que seduzi-lo, vou ter que convencê-lo, vou ter que começar a induzir o outro indivíduo e coisa e tal. Aí... Pois é, Hermes, assim, dar essa secada é normal. Mas postar alguma coisa para poder provocar alguém é uma coisa que eu não gosto de fazer. Então, não é assim. Né? É o esforço da transformação moral. Mais ou menos, André. Eu posso não postar. Mas ontem eu estava vendo o jogo. E quando saiu aquele gol... A parte mais legal do jogo não foi o gol que o Palmeiras tomou. Foi ter anulado o gol do Palmeiras. Aí foi uma diversão, porque estava aquela vizinhança gritando, fogos para todo lado, aí o juiz vai e cancela. Aí você dá aquela risadinha de canto de boca e fala, bem feito.
Tá vendo? Para isso eu não tenho forças morais ainda, mas eu vou vencer. Eu vou ser apartidário um dia. Para isso vai ter que tirar o timão de dentro de mim, que vai ser difícil. São muitas encarnações ainda. A Miri colocou, nossa felicidade depende da infelicidade do outro, ainda porque é essa infantilidade que nós temos ainda, essas paixões que nos dominam, né? Então, pois é. Então vamos lá, continuando aqui para nós, né, na questão 530A, Kardec colocou dos espíritos brincalhões e falou assim de que forma que eles podem interferir nos nossos projetos, se as misérias da vida são responsabilidades deles. E aí então na questão 430A, Kardec aprofunda um pouco mais. Olha só isso aqui, por exemplo, ó, que a gente estava falando agora. Os espíritos que provocam discórdias agem em consequência das animosidades pessoais ou atacam ao primeiro que encontram sem motivo determinado por simples malícia. Por uma e outra coisa. Às vezes, trata-se de inimigos que fizestes nessa vida ou em existência anterior e que vos perseguem. De outras, não há nenhum motivo. É aquele espírito que simplesmente fala assim, vamos ver o que acontece com aqueles dois ali. Aí começa então a instigar os ânimos, começa a provocar. Como ele já tem ali os ânimos aflorados, pronto. A coisa acontece. Mas, de um modo geral, nós temos também aqueles espíritos, por exemplo, que nós vemos muito isso, né? Inclusive no próprio atendimento fraterno nós encontramos aquele ambiente familiar, que é um ambiente pesado, um ambiente onde as pessoas não se gostam, elas se suportam no limite, brigam o tempo todo. E aí então nós temos espíritos que fazem parte dessa família, que induzem exatamente por causa da inimizade que eles possuem. Então, tanto num caso, que é um espírito arruaceiro que gosta de uma bagunça, o espírito vai, por exemplo, para um barzinho onde as pessoas bebem, fumam, se provocam, se seduzem e coisa e tal. Aí o espírito vai lá e fala assim, vamos ver o negócio pegar fogo ali, vamos provocar aqueles dois ali no canto. Não tem nenhuma relação. É simplesmente pelo prazer de ver alguma coisa acontecer. Agora, nós temos aqueles casos em que existem relações mais profundas e aí então os espíritos dedicam-se àquele tipo de desavença. O Duda colocou, né, eu como sou espírita de provas e expiações, adorei o porco ter saído, né? Pois é, a gente vai espiar isso depois, né, Dudu? A lei de causa e efeito é implacável. Aquilo que você faz vem de volta, né? Apesar que a gente está devolvendo, não tá pegando, né? Vamos que vamos. Questão 531. O rancor dos seres que nos fizeram mal na Terra extingue-se com a vida corpórea? Aí Kardec já muda um pouquinho, né, aqui o teor das questões que ele põe, porque ele fala das influências, né? Aqui ele fala, né, um espírito os espíritos que se odeiam agora, depois que eles desencarnam, esse sentimento muda? A resposta, muitas vezes reconhecem sua injustiça e o mal que fizeram, mas muitas vezes também vos perseguem com seu ódio, se Deus o permite, para continuar a vos experimentar. Então é uma pergunta fora de contexto aqui, que nós percebemos que mudou bem o assunto, mas que não deixa de ter ali a sua profundidade e a sua importância instrutiva. Na 531A, ele estende um pouquinho mais essa questão. Pode-se pôr termo a isso? E por que meio? Quer dizer, você pode fazer com que o indivíduo deixe de sentir isso? Pode terminar esse sentimento negativo? Sim, pode-se orar por eles, e ao se lhes atribuir o mal com o bem, lhes retribuir o mal com o bem, acabarão por compreender os seus erros. De resto, se souberdes colocar-vos acima de suas maquinações, cessarão de fazê-las ao verem que nada lucram. Kardec faz um comentário. A experiência prova que certos espíritos prosseguem na sua vingança de uma existência para outra, e que, assim, expiaremos, cedo ou tarde, os males que pudermos ter acarretado a alguém. Então aqui, nessa questão 531 e 531A, fala exatamente sobre esse sentimento que nós vivenciamos uns pelos outros, né, porque essa pergunta, a princípio, para aqueles que conheciam ou que estão conhecendo a doutrina espírita, ela tem ali um grande valor. O que acontece com o espírito depois que ele desencarna? Ele continua lúcido com relação à realidade que ele viveu?
Ele continua desejando o que ele desejava, ele continua conhecendo as pessoas que ele conhecia, ele continua sentindo o que ele sentia. Então, para nós que somos espíritas e estudamos isso com tanta frequência e temos tantos exemplos, isso aqui para nós é muito óbvio. O espírito continua sendo o que ele é depois que ele desencarna. Mas para aqueles que têm contato a primeira vez e começam a entender essa realidade, porque a pergunta fica, né, o que vai acontecer comigo depois que eu morrer? Não é nem desencarnar, é morrer, porque essa é a ideia certa, né? Será que eu vou lembrar de alguma coisa? Será que eu vou continuar gostando de alguém? Sim, eu vou continuar tão ativo e lúcido, e até mais do que isso ainda no mundo espiritual, depois que eu passo por aquele estado de perturbação e começo então a compreender a minha realidade. E aí os sentimentos continuam os mesmos. Se eu amo, eu continuo amando, passo a amar muito mais. Se eu odeio, eu continuo odiando. E aí eu vou querer então a minha vingança. Então, aí é só, né, um parêntese que Kardec abriu aqui, tirando um pouquinho do contexto. Voltando então para o nosso tema, 532. Os espíritos têm o poder de desviar os males de certas pessoas, atraindo para elas a prosperidade? As nossas preces não dizem respeito a isso? Aquelas dificuldades que nós estamos vivendo, nós fazemos aquela prece ardorosa, pedindo proteção para os espíritos e pedindo que a nossa vida se modifique, que eu preciso melhorar a minha vida e coisa e tal, é o que todo mundo deseja. Então, quando nós fazemos uma prece direcionada a um espírito, quando eu tenho, por exemplo, ali uma dificuldade, uma doença, e aí eu lembro de Dr. Bezerra de Menezes e peço para ele e para a sua equipe intervir nessa doença para que eu volte a ter minha saúde e ter uma vida feliz, eles podem fazer isso? Eu estou desempregado, então eu vou até uma igreja, faço ali uma promessa, peço ali para São Judas Tadeu, o santo das causas impossíveis, me arrumo um emprego, eu preciso melhorar a minha vida. É possível fazer isso? A resposta: não o podem fazer inteiramente, porque há males que pertencem aos desígnios da providência, mas minoram as vossas dores, dando-vos paciência e resignação. Sabei também que depende frequentemente de vós desviar esses males ou pelo menos atenuá-los. Deus vos deu a inteligência para usardes, e é sobretudo por meio dela que os espíritos vos socorrem, sugerindo-vos pensamentos favoráveis. Mas eles não assistem senão aos que sabem assistir-se a si mesmos. É esse o significado das palavras: buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Sabei ainda que aquilo que vos parece um mal nem sempre o é. Frequentemente um bem deve resultar dele, que será maior que o mal. E é isso o que não compreendeis, porque não pensais, senão no momento presente ou na vossa pessoa. Né? Então, nesse caso que nós temos, bom dia, Lorenzo, o que nós temos nessa resposta, aliás, ela é muito interessante, porque ela acaba atendendo, né, vou até copiar ela aqui depois para não perder, porque ela é muito útil para as explicações que nós damos em atendimentos fraternos. Pessoas que perguntam, né, poxa vida, eu preciso de ajuda, eu preciso da proteção dos espíritos, eu peço para o Dr. Bezerra de Menezes, para Jesus me ajudar e coisa e tal. Então essa resposta vem certinha, trazendo então essas explicações. Que os espíritos podem nos ajudar, mas essa ajuda vem também muito mais pelo ânimo e pela nossa determinação em mudar aquela situação. Porque às vezes nós temos capacidade, mas nem sempre nós estamos motivados para fazer alguma coisa. E aí os espíritos então vêm em nosso auxílio. Ou então eles podem induzir outras pessoas a se aproximarem de nós para nos ajudarem. Nós vimos isso quando estudamos o livro Missionários da Luz, naquela missão que André Luiz, então, com Alexandre, veio aqui. Eles vieram então aqui à Terra, e aí então nós tivemos... Foi Missionários? Acho que foi Missionários. Eles então foram até a casa daquela senhora que tinha ali aquele pequeno centro, né? E aí então, diante das dificuldades materiais que a família vivenciava, foi induzido então alguém que ajudasse aquela senhora, oferecendo para ela um emprego. E aí então ela recebeu o auxílio. Então tudo é uma questão de merecimento, é uma questão de capacidade, é uma questão de necessidade que cada espírito tem. Então os espíritos fazem aquilo que está em seus limites. E para nós é obviamente, né, como diz aqui no final, e é isso que não compreendeis, porque não pensais,
senão no momento presente ou na vossa pessoa. Nós somos, claro, imediatistas. Cada segundo, cada instante de dor, de dificuldade que nós enfrentamos é algo que nos incomoda. E aí, então nós não pensamos, não, essa dificuldade da minha existência inteira, porque eu vou passar uma vida inteira vivendo desse jeito. Não, é tranquilo, porque a gente queria que mudasse agora. Queria que a nossa vida se transformasse, que as dificuldades desaparecessem, que tudo se resolvesse, porque a gente quer, claro, busca o prazer. Um animal que nós consideramos como irracionais, mas agora, né, a gente lembra que quando estudava biologia na escola, você tinha duas classificações, os animais racionais, que são os homens, e os irracionais, que são os demais animais. Hoje não, né? Hoje nós já percebemos que essa irracionalidade não é completa, na verdade, eles são semi-racionais. Então, se esses animais semi-racionais buscam instintivamente aquilo que é melhor para eles, um lugar confortável, algo que seja apetitoso, algo que seja prazeroso, estar próximo a alguém que para eles traz aquela satisfação, aquela alegria, se eles naturalmente buscam essas condições mais favoráveis, imaginemos nós que somos racionais. Então nós queremos que as coisas aconteçam agora, mas nem sempre as coisas acontecem no nosso tempo. Hermes lembrou, eu costumo dizer sempre, ninguém ajuda alguém se esse alguém não quer se ajudar. Né? Algumas vezes pedimos ajuda devido à nossa fraqueza, pedimos ajuda porque nós precisamos ser ajudados, né? Nós não temos condições para isso. Mas como lembra André Luiz também lá no livro Nosso Lar, é necessário pedir, saber pedir e merecer. Eis a diferença. Pedir, saber pedir e merecer. Isso é algo que nós estamos desenvolvendo ainda. Diga aí, a depressão é uma doença do corpo físico ou da alma? Quem me diz? Dos dois, né? Depende ali das causas, né? Corpo, alma e da mesma forma também do psiquismo do indivíduo, da sua história, né? O Lourenço colocou, né? Exceto o corpo de bombeiros, eles têm ordem de ajudar um suicida mesmo que esse não queira se ajudar, sim. Mas no caso que é colocado, né, Lourenço, do corpo de bombeiros nesse caso, o que eles fazem é impedir que o indivíduo cometa aquele ato, mas eles não podem tirar dele o sentimento de fazê-lo. Porque se ele quiser fazer, se não vai ser numa hora, vai ser na outra. Então quando se fala em ajudar o indivíduo, essa vontade que ele precisa ter de ser ajudado vem exatamente nesse sentido, dele próprio saber preservar a sua vida. E não daquela forma imediata. Porque se um indivíduo quiser se destruir, ele vai fazer isso sem ninguém saber. E naqueles casos mais explícitos que nós vemos, a ajuda vem quando é possível. E felizmente nós temos esses heróis ao nosso lado. Então, isso ajuda bastante. Mas quando se fala sobre o desejo de alguém, não adianta. É a mesma coisa, você encontra alguém numa outra situação mais simples. Você encontra alguém que é seu vizinho, esse alguém está desempregado, e aí você faz tudo para ajudá-lo, leva a uma entrevista de emprego, arruma para ele uma vaga numa empresa, mas ele não tem vontade de trabalhar. E ele começa a trabalhar, uma semana depois ele é mandado embora. Você ajudou, mas ele não quis essa ajuda, porque ele tem ali aquela tendência natural dele. Ele quer, na verdade, facilidades, ele não quer mudar a própria disposição. Então os espíritos não fazem essa mudança. Eis aí a grande questão. Continuando aqui para nós. 533. Podem os espíritos fazer que se obtenham os dons da fortuna, desde que solicitados nesse sentido? A resposta, às vezes, como prova, mas frequentemente os recusam, como se recusa a uma criança um pedido inconsiderado. Estendendo aqui 533A. São os bons ou os maus espíritos que concedem esses favores? Uns e outros. Isso depende da intenção. Mas, em geral, são os espíritos que querem arrastar-vos ao mal e que encontram um meio fácil de fazer-vos prazeres, de afazer nos prazeres que a fortuna proporciona. Aqui nós temos também, dentro dessa questão, aquele raciocínio. Eu faço um pacto com o espírito para ficar rico. Faço ali as oferendas,
pratico ali os rituais, para que esse espírito me ajude a enriquecer. Não é assim que nós vemos, né, na ficção, que aqueles indivíduos então que vendem a alma para o diabo em troca de um benefício? Esses espíritos podem nos ajudar a seguir esse caminho? A resposta é bastante simples, às vezes como prova. E quem dos dois pode fazer? Um espírito bom ou um espírito mau? Um e outro, depende da intenção. Mas, em geral, são os espíritos que querem arrastar-vos ao mal e que encontram um meio fácil de fazer. Aqui está escrito errado aqui, de fazer nos prazeres que a fortuna proporciona. Mas, enfim, o que nós temos aqui então? Que essa relação que nós temos com o mundo espiritual, obviamente que os espíritos podem nos induzir, podem nos influenciar, podem nos inspirar. E nesse caso dessas inspirações, vem ali para que nós criemos ali situações ou tenhamos realizações que nos tragam essa prosperidade material. Da mesma forma que os espíritos podem nos trazer ali situações problemáticas, negativas, podem também trazer situações positivas, negativas e positivas entre aspas. A André lembrou ali no retrato de Dorian Gray, né? Então, nesse texto, né, nessa história de Dorian Gray, ele fazia exatamente aquele pacto para poder ficar jovem, saudável, aquela história do quadro, vocês se lembram, né? Todos os males que aconteciam fisicamente iam para o retrato naquele quadro, e ele então ficaria jovem por todo o tempo ali, né, por toda a eternidade, entre aspas, desfrutando de todos os prazeres. Então, a ficção tem muito disso. E realmente, né, nós lembramos que se os espíritos podem nos influenciar, sem dúvida nenhuma podem nos induzir a seguir determinados caminhos que certamente serão caminhos prósperos. Mas certamente essa prosperidade não será uma prosperidade benéfica. Porque, inclusive, nós chegamos a meios ilícitos para isso. Basta a gente lembrar, por exemplo, nesse meio, nessa fase da nossa atualidade, da nossa sociedade, em que nós vemos ali tantas corrupções. Imaginar alguém, por exemplo, instigado na ganância, a ponto de juntar 51 milhões de reais em dinheiro num apartamento? Será que só 1 milhão não seria suficiente? Então ele foi sendo ali instigado a querer cada vez mais e mais e mais e mais, e agora pagar o preço pela ambição e pela ilicitude das atitudes. Então, nessa época de corrupção que a gente viu aqui de uma forma tão explícita no Brasil, mas que acontece no mundo todo, certamente esses indivíduos são induzidos a esse tipo de atitude exatamente por aqueles que querem facilidade. Ele quer a riqueza. O espírito oferece para ele ali sugestões baseados nas suas tendências, baseados nos seus conhecimentos, para que eles alcancem aquele objetivo. Mas a gente pensa assim, olha só, mais uma vez essa resposta, agora a partir dessa perspectiva. São os bons ou os maus espíritos que concedem esses favores? Uns e outros, isso depende da intenção. Então a gente lembra que os bons espíritos também podem nos induzir quando isso traz um benefício maior. Imagina Chico Xavier quantas vezes ele foi induzido, ou foi ali, recebeu a ajuda dos espíritos para o atendimento das necessidades das obras sociais que ele fazia. De repente, do nada, aparecia alguém fazendo uma doação. No momento em que ele mais precisava para pagar o aluguel de uma instituição, para comprar o remédio para alguém. E ali então as pessoas simplesmente faziam doação pela vontade de fazer. E aí então nós vemos a grande mobilização dos espíritos. Mas nesse caso nós temos, mas em geral, diz aqui a resposta, são os espíritos que querem arrastar-vos ao mal e que encontram um meio fácil de fazer, né, de levá-los, né, aos prazeres que a fortuna proporciona. Então nós pegamos ali um indivíduo envolvido na corrupção. Ele foi então denunciado, foi pego, foi denunciado e foi preso. A sua vida simplesmente terminou. No sentido de pensarmos numa vida social, num relacionamento saudável, numa vida equilibrada, na felicidade. A sua vida acabou, estando preso ou não. Porque ele nunca mais vai ser visto da mesma forma pelas pessoas com quem ele se relacionava. Então, nós vemos, por exemplo, na televisão, uma situação em que o indivíduo foi preso.
Dá para ela. Então, assim, nós vemos uma situação em que o indivíduo foi preso, né? Estava só tratando um negócio paralelo aqui. Ele foi então preso, né? E nós vemos então personalidades e passa reportagens. Aí passa na televisão o seguinte, né? Fulano tá e ele entrou em depressão. Aí a gente vai dizer, ah, bem feito, né? Ele não quis roubar, ele não quis fazer tal coisa. De fato ele está sentindo aquilo, porque ele percebe que a sua vida, da forma como ele imaginava, virou do avesso. E aí então, naturalmente, sendo um indivíduo que pensa, que sente, tomado pelo arrependimento, ainda que seja um arrependimento que bateu por causa dele ter sido preso, porque é muito comum, como eu sempre falo para vocês, né? Chega na hora um repórter daqueles que gostam de fazer essas reportagens sensacionalistas, vão até uma delegacia e entrevistam um preso e pergunta, você tá arrependido? Ah, sim senhor, eu estou muito arrependido. Claro, está arrependido porque foi preso. Se depois que ele cometesse o crime tivesse possibilidade de perguntar, e aí, você está arrependido? Que nada, me dei bem. Então, quando nós vemos esses indivíduos que entram nesse processo depressivo, que emagrecem, que ficam doentes, que precisam de atendimento médico e tudo mais, isso é real. Não é uma simulação. É simplesmente uma realidade, porque ele percebeu que tudo aquilo que ele imaginava construir, toda a felicidade que ele esperava levar para sua família, acabou. E por isso é colocado para nós, em geral, são os espíritos que querem arrastar-vos ao mal. E encontram meio fácil de fazer isso. E acham, exatamente porque mostram essas mesmas tendências. Então, a corrupção é um caminho fácil? Sim. O tráfico de drogas é um caminho fácil? Sim. O roubo é um caminho fácil? Sim. Trabalhar numa empresa e ali viver algumas ilicitudes, algumas malandragens, são caminhos fáceis? Sim, são. Só que tem o seu preço. Se o indivíduo não responde por isso agora, porque ele cometeu, entre aspas, aquele crime perfeito, a sua consciência vai denunciá-lo. E por consequência depois virá ali a resposta como aquilo que ele julga um mal. Uma próxima encarnação com tantas dificuldades, uma encarnação em que nada dá certo para ele, porque agora ele vai ter que trabalhar sério para poder sobreviver e não terá nenhuma oportunidade para isso. Então ali de causa e efeito acaba trazendo ali as respostas de que ele precisa. E é claro, né, mais uma vez, como nós comentamos no início ali naquele tom de brincadeira, que é difícil nós torcermos pelo inimigo, no caso do esporte que a gente falou, né, torcer pelo adversário, não pelo inimigo, né, pelo adversário. Inimigo foi uma palavra equivocada. Então, pelo nosso adversário, a mesma coisa acontece. Quando você vê um criminoso preso, você faria uma prece por ele? Não. Mas nem por isso ele deixa de ter assistência dos espíritos que cuidam. Nós estudamos, inclusive, né, sobre os espíritos protetores, familiares e amigos. Imaginamos ali quantos espíritos choram e sofrem por causa daquele constrangimento que ele está vivenciando. Isso é uma realidade, mas são as facilidades que vão surgindo e os espíritos se aproveitam dela, de acordo com suas intenções, para levarem, então, a esse termo. Questão 434, evoluindo um pouco mais. Dudu, são etapas, né? A gente lembra assim que o mal, ele é mal. Independente se você faz ou se você torce. O detalhe é que a gente vai evoluindo. Inicialmente eu pratico o mal com crueldade. Esse seria assim o ponto mais extremo da nossa inferioridade. Eu faço o mal e sou cruel por isso. Depois, lembra quando a gente estudou sobre aqueles níveis de consciência? Em que aquele indivíduo foi visitando os vários níveis e foi percebendo? Então, no final, era aquele indivíduo agressivo. Depois, num segundo nível, era aquele indivíduo que era impulsivo. Impulsivo. Ele não quer fazer o mal, mas diante daquela provocação ele não resiste e faz o mal. Depois, no terceiro nível, ele comete agressão, né? Num terceiro nível, ele não faz o mal, mas ele reclama, ele xinga, ele faz e acontece. É excelente, ele mostra para nós algo extremamente importante. Depois assim você vai evoluindo nesse nível, até que chega um ponto em que você já não deseja mais. Porque o fato de você não fazer, não significa que, conhecendo esse mundo sutil das energias, do pensamento, a gente sabe que eu tenho uma agressão contra o indivíduo, eu estou desejando o mal para ele e enviando essas energias negativas para ele. Aí depois eu vou ficar neutro.
Aí depois eu começo a desenvolver o sentimento do perdão, da resignação, até chegar no amor. Então é do ódio ao amor. E desses vários níveis. Aquilo que se mostra inicialmente é algo mais materializado, algo mais patente. Será que a gente consegue entrar nessa hierarquia do mal? Nós já saímos dela. Isso já é muito bom. Porque isso é instintivamente, né? A grande maioria dos habitantes do nosso planeta passou por essas fieiras do instinto. Né? Então você tem aquele indivíduo que era agressivo, mas não era necessariamente perverso. Eu acredito que a perversidade ela depende muito das experiências que o indivíduo vivencia. Porque ele vai se tornando perverso. A perversidade não é algo natural. A impulsividade, o instinto, a agressividade, sim. Mas a perversidade, não. Então, dependendo daquilo que o indivíduo vivenciou, o ódio que ele sentiu, o ódio que desenvolveu dentro dele, então, quer dizer, ele é levado a essa condição. Então, nós podemos dizer assim, que do nível 1, que é o mais perverso, todos nós começamos naturalmente no 2, que é a impulsividade. Tanto faz, né, Hermes? Depende. Nós temos hoje, vemos ali indivíduos que desejam vingança por um crime que se cometeu, por alguém que ele amava muito, e ele quer vingança, ele quer destruir aquele outro que traz de existências anteriores. Então, assim, essa violência inicial, ela é realmente fruto desse primitivismo nosso. Mas a perversidade, ela é algo que se desenvolve negativamente. Então, assim, a gente vai evoluindo. Então, o fato de nós não fazermos o mal, não praticarmos, mas desejarmos, essa nossa satisfação que a gente ora, então, mais uma vez, usando esse mesmo exemplo, você vê um indivíduo, um político, um empresário, um indivíduo que você tem antipatia, por quem você tem antipatia, e você vê ele sendo preso na televisão, é um prazer você falar, bem feito, isso mesmo. Faça uma prece por ele, ele é um ladrão, eu quero que ele apodreça na cadeia. Olha só como a gente vai alimentando esse sentimento. Então, na verdade, só falta para nós a oportunidade e a impulsividade para praticar o ato, porque o desejo tem. A nossa arena de hoje não tem leões, exatamente. Mas as arenas continuam. Né? Nós estamos ali vivenciando ainda esse tipo de sentimento. Mas, felizmente, a gente vai gradualmente passando por essa depuração. A gente vai se reequilibrando com o esclarecimento, com os exemplos, a nobreza vai se desenvolvendo dentro de nós, e isso é aquela balança, né? A balança do mal, a balança do primitivismo, ela se encontra alta, se encontra baixa, e a do bem se encontra alta. Essa balança vai se equilibrando, e depois ela vai invertendo, até chegar o momento em que tem a depuração completa, em todos esses sentimentos, desde os primitivos, são completamente dominados e conseguem ser transformados. 535, vamos lá para a última questão aqui desse nosso texto de hoje. São 3 perguntas, né? 535, 535A e 535B. Vamos lá rapidinho para a gente poder concluir. Quando nos acontece alguma coisa feliz, é o nosso espírito protetor que devemos agradecer? Agradeceis sobretudo a Deus, sem cuja permissão nada se faz. E depois aos bons espíritos, que foram os seus agentes. Aí que para nós, quando a gente já estudou sobre os espíritos protetores, familiares, isso ficou bem claro para nós, né? Que a intervenção desses espíritos, agora saindo um pouco dessa parte negativa, né, que parece que quando se fala sobre influência, só os espíritos negativos que são ali os protagonistas, né? Mas agora invertendo um pouco, a gente vê que quantas e quantas vezes nós temos ali, estando sob a vigilância desses espíritos, a intervenção para que sejamos beneficiados nas nossas ações, nos nossos relacionamentos, né, nas nossas propostas, né, de vida. Né? 535A. O que aconteceria se esquecêssemos de agradecer? O que acontece aos ingratos. Ou seja, né, para nós, muitas vezes, a falta de agradecimento vem muito mais por falta de compreensão. Né? Porque o ingrato é aquele que recebe, tem consciência que recebeu, e mesmo assim ele é indiferente àquela ação que foi
praticada. Para nós às vezes nos esquecemos, às vezes não percebemos, não valorizamos. Então, mas nesse caso, se por acaso eu vivo essa ingratidão, eu começo a ficar à própria sorte. Não é que um espírito diz assim, já que você não me agradeceu, então eu vou tirar de você isso. Aí nós não falamos de um espírito bom. Aí nós falamos de um espírito caprichoso, um espírito vingativo, orgulhoso, egoísta. Mas nesse caso, então é assim, já que você recebe tanto e você não valoriza, lembrando que esse agradecimento também se reverte em termos de atitudes. Poxa vida, você foi ajudado e você vive como se fosse superior aos outros, você nunca pensa naquilo que você pode repartir. Então significa que você não merece receber essa ajuda. Da próxima vez você vai ter que lutar com seu sangue, suor e lágrimas. Então, essa ingratidão que a gente coloca, porque a prece que nós fazemos, né, como eu já comentei com vocês, ou até mesmo a caridade, ela vem assim, né? É melhor eu rezar para evitar que isso aconteça. É melhor eu fazer a caridade porque como eu recebi aquilo, de repente me tiram. Na verdade, nós estamos pensando equivocadamente. Então, alimentar esse sentimento de gratidão para todos nós é algo que realmente, primeiro que nos faz desenvolver esse valor. A gratidão é um dos valores mais nobres que tem e o orgulho muitas vezes acaba ofuscando. Eu não vou agradecer não, isso é coisa minha, eu que fiz. E aí então o Espírito fala, bom, já que é você que fez, então boa sorte, faça você mesmo. Então, esse tipo de atitude ou de trabalho que os Espíritos fazem é um trabalho que faz com que nós desenvolvamos esses valores dentro de nós. Dudu colocou, né, isso mesmo, né, saio de casa, peço auxílio do alto e ao meu guardião. Ao chegar agradeço a Deus e aos mentores iluminados que me trouxeram de volta ao lar, né, faço todo dia. É assim que a gente vai. Então, quando a gente vai estendendo cada vez mais essas nossas virtudes, porque a gente lembra que é a prática que leva à perfeição. Acho que foi André Luiz que já disse para nós, né, a respeito do atleta. O atleta, para chegar à perfeição, ele tem que trabalhar arduamente para desenvolver ali as suas habilidades, se fortalecer, resistência. E André Luiz lembra que se nós fôssemos atletas morais, nós praticaríamos, né, as nossas virtudes com a mesma intensidade, com a mesma dedicação dos atletas. Em vez de ocorrer uma maratona, que eu vivencie uma maratona moral. A maratona da caridade, a maratona do amor ao próximo. Aí sim nós seremos realmente recordistas e medalhistas. Então, simplesmente, a mesma dedicação que a gente faz hoje para algo no nosso mundo físico, façamos para o nosso mundo moral. E para finalizar, meus amigos, 535b. Há, entretanto, muita gente que não ora nem agradece. E para quem sai tudo bem? Sim, mas é necessário ver o fim. Pagarão bem caro essa felicidade passageira que não merecem. Porque quanto mais tenham recebido, mais terão de restituir. Aqui é importante a gente fazer uma observação, eu ousaria até mesmo fazer um complemento para essa resposta dos espíritos, por mais sábia que ela seja. Muitas vezes eu não faço uma prece porque eu vivo aquela descrença do mundo espiritual. Para mim o mundo espiritual é uma questão de fé, a minha fé não é tão desenvolvida, mas nem por isso eu deixo de ser uma pessoa boa que utiliza os benefícios que recebeu, mesmo que de uma forma inconsciente, para poder ajudar o outro. Então, nesse caso, lembra que eu falei para vocês, eu uso essa expressão há muito tempo, chamado estado de prece. Eu não preciso necessariamente verbalizar a minha prece. A minha prece vem através das atitudes. Eu saio para o mundo olhando para as pessoas com amor, eu faço com amor, eu penso nas necessidades do outro sem sequer reconhecer a existência de Deus, por uma questão de experiências pessoais que foram me distanciando da vida espiritual. Mas os meus valores foram se desenvolvendo. E eu chego no plano espiritual, então, com aquela surpresa de que eu sou um espírito imortal e de que Deus de fato estava presente, mas toda a lição de casa, todo o trabalho que eu deveria fazer, eu fiz. E é mais meritório, porque eu fiz sem compreender tudo isso. Enquanto que nós temos aqueles que frequentam instituições, que leem livros considerados sagrados e tudo mais, que vivem egoisticamente. Então, na verdade, o sentimento que existe dentro de nós, ele é algo que é real. Aquilo que nós verbalizamos pode ser algo superficial exterior.
Então, nesse caso, muita gente que não ora e nem agradece. Ok. Mas e se eu sou exatamente aquele ateu que ajuda na caridade? Eu estou fazendo as minhas preces o tempo todo. As minhas mãos estão orando o tempo todo. Essa é a diferença. E se nós reconhecemos Deus, somos gratos por aquilo que nós recebemos, e nós ainda trabalhamos em virtude disso, nós criamos então um ambiente perfeito para o nosso crescimento. Então é isso que poderia complementar esse nosso entendimento. Eu criei o hábito de agradecer ao me levantar, diz aqui o Hermes, então o tempo todo assim. Então nós vamos criando essas situações que sempre vão nos beneficiando. Mas para isso, né, depende do nosso esclarecimento, do nosso entendimento. Então, pessoal, fechando por aqui o nosso estudo de hoje, mais uma vez, o item é o número 6. O número 8, influência dos espíritos sobre os acontecimentos da vida. Então, da mesma forma que existem os fenômenos físicos estudados numa casa espírita, estudados em ambientes diversos, os espíritos podem utilizar esses acontecimentos também para interferir na nossa vida, mas sem jamais quebrar aquilo que diz a lei natural. Nós vemos nos filmes, por exemplo, o indivíduo entra numa casa assombrada e de repente acontece uma coisa, ele está estirado em cima de uma grade cheia de lanças, cravada no peito dele, aquela coisa bem trágica dos filmes de terror. Aí nós espíritas perguntamos, mas espera aí, ele criou aquela circunstância? Ele merecia aquilo? Era o momento da sua desencarnação? Se a resposta é não, não e não, então o espírito, mesmo tendo condições de atuar fisicamente no mundo material, não pode fazer isso. Ele está andando no corredor, vem aquela faca voando no corredor e crava nas costas dele. É possível isso? É possível, já que os espíritos podem manipular esses objetos se eles encontrarem os fluidos necessários para isso. É permitido isso? Alto lá. A coisa já não é bem assim. Então é importante a gente começar a entender as possibilidades das leis, o que essas leis permitem e o que os espíritos podem fazer. Pois é. Ainda tem esse detalhe ainda, né? Se o médium tiver condições de oferecer esse ectoplasma. Então tudo isso nós vamos observando a partir desse entendimento. Então, mais uma vez, os espíritos podem influenciar materialmente nos acontecimentos da vida? Podem. Eles têm permissão para fazer tudo? Não. Podem fazer para o bem? Podem fazer para o mal. Para o bem, por exemplo, uma mãe que desencarnou e vê o filho passando necessidade. Essa mãe não é aquele espírito já com valores bem desenvolvidos, então ela vai fazer de tudo para o filho se beneficiar. E aí vem o espírito amigo dizendo assim, olha, você não pode fazer isso para o seu filho. Mas é para o bem dele, ele está precisando, eu sei disso, mas a dor também é necessária para ele. Então, mesmo que o bem que a senhora deseje, seja um bem com toda a boa intenção, não é possível que a senhora faça. Então depende, tanto o bem como o mal tem ali seus limites também. Tudo é feito de acordo com a lei. E a lei diz que nós precisamos evoluir, precisamos desenvolver os nossos valores. Se esses valores forem desenvolvidos através do amor, esses valores serão desenvolvidos. Se esses valores precisarem ser desenvolvidos com a dor, também serão. Tudo isso será determinado exatamente por essas leis. Então todos os espíritos, todos nós, né, universalmente, estamos submetidos à autoridade dessa lei, independente das nossas capacidades, independente das nossas intenções. Isso que é o mais importante para nós. Meus amigos, encerrando por aqui esse nosso item número 8, a gente vai para o número 9 no próximo encontro, a ação dos espíritos sobre os fenômenos da natureza. Então veremos ali, né, o que acontece na nossa natureza e de que forma que os espíritos interferem. Depois nós teremos os espíritos durante os combates, os pactos, poder oculto, talismãs e feiticeiros, e bênção e maldição. Então temas interessantes aqui para o nosso